Estamos ainda se inteirando, né, de todos os assuntos. É uma pasta que demanda bastante trabalho na parte administrativa. Então a gente está conhecendo aí, nós temos equipes importantes, né, algumas diretorias muito importantes no município que têm um trabalho muito assíduo. Então a gente está conhecendo tudo ainda, levantando todas as demandas que são mais urgentes, principalmente pelo período aí que ficou sem secretário, né? Então a gente tinha bastante despacho para fazer nesse sentido. E agora sim dá andamento no plano de trabalho, né, na execução do planejamento que a gente fez, e em conjunto principalmente com as outras secretarias e podendo levantar essas demandas, né, ver o que a gente pode fazer para melhoria dos pilares de governança e principalmente de transparência também, que é uma questão bem importante e impactante no município. Quais as principais diretorias que permanecem sob o teu comando? Comunicação permanece? Que outras diretorias e que outras grandes avenidas a serem trabalhadas sob o teu comando? Nós não tivemos ainda nenhuma mudança institucional na secretaria, então permanece sim a comunicação social sob minha pasta. Nós temos a Central 156 também, um trabalho de suma importância e de grande crescimento no município. Nós temos a diretoria de cerimonial também, que está presente na nossa secretaria, o Diário Oficial do município. Então, são algumas das questões aí que nós temos trabalhado juntamente com as diretorias. Uma coisa importante também que está sob nossa demanda é a ouvidoria do município, onde demanda bastante trabalho ali diariamente para nós. Dante, quadra conosco aqui o secretário de Transparência e Governança. Você encaminha a próxima questão. Tá certo, vou ficar com a ouvidoria então, secretário, né? Porque acho que é uma das áreas que mais importantes e de interesse, principalmente para a população, que procura fazer alguma reclamação, algum pedido, né, para a prefeitura e às vezes reclama que não é atendido, que não é ouvido a sua demanda, né? Tem alguma coisa para modernizar a ouvidoria do município? A gente sabe que tem alguns meios, já o aplicativo 156 e tal, né? Mas a intenção é de modernizar mais essa ouvidoria? Com certeza, Dante, muito bem colocado por você. Eu acho que nós precisamos acompanhar a evolução, principalmente tecnológica, né? Não deixando, claro, o serviço, né, que é efetuado pelo servidor em si, principalmente de análise desses dados, dessas reclamações, de tudo o fluxo de informação que passa pela ouvidoria. A Central 156 hoje é a ferramenta oficial do município, onde ela pode, né, ser abastecida de informações, não só de reclamações também, tá? A ouvidoria não é feita só disso, mas também de sugestões, né, várias informações que trafegam pela ouvidoria e que a gente tem a incumbência ali de fazer o filtro, né, dessas informações todas e repassar as divisões, as demandas, né, às secretarias competentes. Então, esse trabalho da ouvidoria, principalmente para a população, eu acho que a maioria da população tem essa dificuldade de entender como funciona esse fluxo e esse é, de fato, o canal oficial que ele deve utilizar para se comunicar com o município, né? Demonstrar ali sua insatisfação ou até mesmo as sugestões que ele tem para melhoria e a gente faz esse processo de filtro, né, encaminha para as secretarias, para as divisões competentes, e elas que vão demandar o serviço, ou seja, a operação daquela reclamação é feita direto nas secretarias, mas a Secretaria de Transparência e Governança é quem manipula esses dados aí e encaminha para as suas resoluções. Cida Costa. A minha pergunta a gente sabe que o 56 ele tem recebido muitas demandas, né? E eu peço, o senhor tem uma avaliação da quantidade que chega pelo 156, da ouvidoria, e se todas elas estão sendo conseguidas ouvir. Porque há pouco tempo atrás tinha reclamação no 156 que a pessoa não tinha recebido nenhuma resposta ainda. Como é que ficou essa situação? Muito bem, Cida, exatamente. Olha, vou fazer um panorama já do primeiro estudo que eu fiz sobre a Central 156. Em janeiro de 2021, nós tínhamos 1.400 usuários com o aplicativo da Central 156. Em janeiro de 2022, esse número saltou para mais de 14 mil usuários. Hoje, no dia 6, na última análise feita ainda essa semana, a gente apresentou isso numa reunião de secretários na data de ontem, nós temos já mais de 21 mil usuários cadastrados na Central 156. Tem sido muito comum a gente ver a pessoal, os secretários, a própria prefeitura, todo mundo da gestão, dizendo ao contribuinte, ao cidadão comum, que ele utilize a Central 156 como canal. Então, é natural esse crescimento. A gente viu que o número de mensagens enviadas também é gigantesco, cresceu muito. E a estrutura que vocês têm lá, qual é? A estrutura hoje, ela infelizmente não atende essa demanda total. Nós já estamos trabalhando
na melhoria disso. Já foi solicitado à Secretaria de Administração que possa nos proporcionar pelo menos mais um servidor público de Vocês têm carreira para quantos lá? preparação. Quantos vocês Nós têm? temos hoje 4 pessoas fazendo só o atendimento lá E não na é central. suficiente? Não é suficiente exatamente por essa alta demanda. Talvez tenham algumas características que aumentam, né? Que algumas questões que podem fazer um grande aumento disso, né? Quais, por exemplo? O que chega mais? O último mês aí do transporte coletivo. Naturalmente, teria muito mais, né, reclamação, solicitação, informação. Tá? Um exemplo, essa ferramenta ela tem que ser analisada, os dados que pertencem e como a gente fazer essa resposta. Se com respostas automáticas, algumas demandas necessitam de outro tipo de trabalho, e a gente tem que fazer esse filtro, repassar às secretarias. Tem a maior parte de informações, né? Hoje está funcionando quase que como um saque ali, mas nós não temos isso no município. Então, a Central 156 tem absorvido isso e a gente repassa essas informações. Temos que, logicamente, melhorar o sistema. Nós temos um sistema hoje de monitoramento, onde a gente faz toda essa análise dos dados, a gente faz a separação para cada secretaria. E no meu plano de trabalho, a Central 156 vai ser a principal ferramenta de interação entre as secretarias. Se Me for permite classificar... só, Cida, vou encaixar aqui uma questão do Neno, do José Guimarães. Ele está dizendo aqui, bom dia, eu pedi no 156 para limpar esse terreno e manda uma foto de um terreno. Diz, Rua Rony Peterson, 364, na Vila Borges. Aí diz ele, já passei 1000 vezes. Reitero, não funciona 156. Como é que faz para não perder credibilidade se as pessoas encaminham questões e depois, talvez por falta de estrutura, não consegue ser atendido, Leandro? Perfeito. A reclamação do seu Neno vem em conjunto exatamente de um dos setores que mais tem reclamação nos últimos períodos, né? Nos últimos 4 meses principalmente. Existem fatores que trazem esse aumento na demanda, tá? Como exemplo, a quantidade de chuva que nós tivemos nos últimos períodos. Isso aumenta muito o crescimento do mato, então favorece a condição climática para esse aumento e automaticamente se aumenta também a demanda e a solicitação por esse serviço. Aí existe a outra questão, outro lado, né, a outra ponta da corda, que é exatamente a secretaria responsável por isso. Então, a gente tem que demandar uma questão de fiscalização, uma questão também ambiental. Então, o processo hoje dentro da prefeitura, ele tem que correr, ele tem que se tornar um processo primeiramente, né, e ele segue algum rito processual que geralmente traz um pouco de atraso. Então, é uma questão um pouco mais delicada da gente tratar, mas o nosso trabalho hoje vai exatamente consistir em fazer um trabalho em conjunto com essa secretaria, uma criação de pelo menos algum controle interno, alguma ferramenta que facilite essa resposta para o cidadão e que ele principalmente entenda a dificuldade de se prestar esse serviço. Tá? O corte, né, a poda de árvore, o corte do mato hoje que tem sido bastante reclamado, tem essa questão também com o contribuinte. Né? A prefeitura não pode simplesmente chegar lá, invadir o terreno e cortar o mato. Tá? Nós temos todo um rito processual para isso. Tem que ser feita a notificação, tem que ser feito o levantamento, tem questões ambientais, tem questões de iluminação pública que podem impactar. Então, não é um trabalho simplesmente que se consegue responder tão rapidamente. Agora, secretário, se a gente for pontuar em primeiro, segundo, terceiro, qual a classificação da demanda pelo 156? Alguns desses gargalos hoje, na data de hoje, na última análise, essa questão de corte de mato é um dos pilares, um dos maiores números, né, de processos que estão em tramitação. A reclamação por calçada irregular também é muito alta, a quantidade de reclamação. Nós temos a questão do transporte coletivo, né, que já está sendo trabalhada. Isso diminuiu bastante nas últimas 2, 3 semanas aí. O pico foi ali no mês de março mesmo, naquele início da nova concessão, né, do transporte público, então, muito em virtude daquilo. Mas essas três, talvez esses 3 sejam os grandes, né, vilões aí dos números da Central 156, aliado com a questão de reforma, tá? Secretaria de Obras. O telefone 156 e o aplicativo 156 Foz é a mesma central, recebimento no mesmo local? É a mesma central. Nós estamos lá onde fica o prédio da Central 156, já tem também a ouvidoria, porque algumas reclamações já são transformadas em processo para a ouvidoria. E essas 14 mil reclamações é dos dois juntos? Não, são só da Central 156. Só do telefone. 14 mil, na verdade, nós falamos é o número de usuários que nós tínhamos em janeiro de 2021. Agora, em abril de 2022, nós já temos mais de 20 mil usuários, tá? O senhor está dizendo 2 ferramentas. O que é para a ouvidoria, o que é para um 156,
ou depois do 156 vai para a ouvidoria? Só para a gente entender, porque o ouvinte fala, eu vou ligar no 156 ou eu vou ligar na ouvidoria? Exatamente, são dois canais distintos, tá, Cida? Primeiramente, a Central 156 é o canal do contribuinte, tá, do cidadão comum, quando ele deseja alguma sugestão, reclamação ou informação por parte da prefeitura. A ouvidoria já tem uma característica diferente, principalmente ligada ao servidor público, tá? Um exemplo, se você vai reclamar de um serviço público, de um servidor público que te atendeu mal, ou que não surtiu efeito ao teu pedido, esse é um canal de ouvidoria, tá? A ouvidoria vai fazer essa intermediação com o servidor público mesmo, com a gestão pública. E já o Central 156 é o canal do contribuinte. A Márcia Paula está dizendo aqui, faz dias que estou ligando no 156 para trocar uma lâmpada no poste de luz aqui que está queimada. E até agora, nada. Leandro, são o quê? Cerca de 6 mil servidores públicos. É tão difícil botar mais alguém nesse setor, porque é o lugar por onde a população teria um canal de poder fazer as suas colocações para a prefeitura? Infelizmente é. Não é fácil, a gente não tem o número de servidores, né, que necessita para cada área. Então é uma dificuldade muito grande remanejar um servidor, ou até mesmo, né, os concursos públicos, a exemplo disso, essa é uma área administrativa. Nós da prefeitura a prefeitura está chamando alguns concursados do último período exatamente para repor. Nós temos hoje os servidores públicos que vêm, que se aposentam, então tem que ter feito a reposição, né? E infelizmente o número de atendimentos, o crescimento dessa ferramenta, por exemplo, necessita de material humano para que possa ser feito. O Adelmo está dizendo aqui, ó, se ligar lá e pedir para fazer um pedido de limpeza num quintal ou num terreno, é tão demorado que o colonial vira árvore na frente do CEMEI da minha filha, já passa de 2 metros de altura lá no CEMEI Rubens Alves. Exatamente, às vezes essa resposta, né, com um tempo hábil muito grande, ela acaba causando esse transtorno mesmo, mas tem que ser feito, a gente entende que precisa ser planilhado isso, né, manualizado, exatamente para que tenha o entendimento de onde necessita ter a ação. A pergunta anterior sobre a iluminação pública era um dos fatores que eram respondidos bem mais rápido, a gente viu que teve uma demora, né, muito em fator de outras questões. A gente tem acompanhado aí os roubos de fios, então a secretaria acaba se ocupando em questões mais emergentes, né, mais emergenciais do que essa, e a gente precisa lá trabalhar qual é a emergência principal para se resolver. Não é fácil colocar isso tudo, né? A gente já tem um levantamento feito agora nos últimos 2 dias. A gente levantou todos os processos que estão pendentes nas secretarias, e o trabalho a ser resolvido agora é que vai ser feito em conjunto com a Secretaria de Transparência e com o secretário da pasta. A iluminação era mais rápido, né? Ela está demorando também. Eu lembro que as pessoas... Tem um número direto da iluminação, não tem? Pelo menos nós aqui que tem esse... O pedido é que passa pelo 156 tudo, né? A intenção é que passe por ali, porque só que não tá demorava 2 dias, por exemplo, uma Não, troca de lâmpada. inclusive nós temos um poste aqui que ele é o nosso poste histórico. O Ayrton José, o Eli, que chega às 5 e pouco da manhã, né? Daí a gente já percebe, a luz ali queimou de novo. Então esse poste tem algum relé que chama, vou dar uma de eletricista, que queima direto a lâmpada. Então até os ouvintes ligam para a Ivone, que número que é iluminação? Liga nesse fixo lá da iluminação, e geralmente é rapidinho, é uma das coisas que sempre funcionou muito bem, a troca de lâmpada. Leandro, nesse conjunto de informações aí, o que é que pode ser feito além do diagnóstico? Tá difícil, falta gente, não tem... O que pode efetivamente ser feito? Porque o que precisa é uma resposta mais rápida, né? Exatamente, essa resposta é que tem que ser mais rápida, e claro, esse exemplo de iluminação pública era um dos serviços acionados pela Central 156 que tinham mais agilidade na resolução dos mesmos. Então a gente precisa levantar, logicamente, qual é o problema que tem acontecido nos últimos períodos, que demandou mais tempo para isso, né, que aumentou o prazo de resposta. Então a gente vai ter que entrar em contato com o Pedro, hoje diretor da iluminação, para a gente verificar qual é o problema que está acontecendo nesses últimos dias, que aumentou tanto esse prazo, porque era de fato um dos serviços com mais rapidez
na resposta. O Adilson Camargo está dizendo aqui pelo Facebook, bom dia a todos, é só dizer, é só blá, 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 nada se resolve. Ele tem razão? Não tem razão e espero que não tenha, na verdade. Eu espero que não tenha. Não pode acontecer, a gente precisa dar uma resposta rápida ao cidadão. É claro que tem situações que demandam um trabalho um pouco maior e que talvez dependa de outras situações. Então, a gente precisa, primeiramente, ter a demanda, analisar qual é a emergência dela para prestar esse serviço com o maior tempo, né, de agilidade possível para o cidadão. Não pode ser comum isso, né? Me parece que a insatisfação, e as pessoas estão manifestando isso, o Sérgio Figueiredo diz aqui, todos eles colocam dificuldades, mas estão com tudo na mão, dinheiro e pessoal. Deixa eu pegar aqui mais uma participação aqui da Cláudia Reni, está dizendo aqui, boa tarde, enviei de manhã, vou enviar o assunto para vocês. Já vejo aqui o que ela está colocando, mas, enfim, a questão do ginásio Costa Cavalcante, onde tem um amontoado de material, botaram uma lona por cima e ali embaixo o que tem de mosquito, e ela está preocupada porque ela leva a neta lá para aula de natação, e os mosquitinhos saem tudo debaixo da lona e ficam picando as pessoas, né? Ali tá feio, e já faz alguns dias que ela reclama disso, já tem sido repassado lá para o pessoal do ginásio. Assim, sabe aquele negócio da casa da gente que acha um cantinho para enfiar tudo que é entulho? Os entulhos estão todos ali, precisa, sim. Mas o Leandro aqui, né, ele é atuação. bom, ele tem um caderninho, o secretário que vem com um caderninho, e daí a pessoa, você vai lendo, ele vai anotando aqui, eu só estou olhando. Tá certo. A tua secretaria ali, essa de governança e transparência e governança, Leandro, também é vista dentro do Poder Executivo como uma secretaria um pouco mais política, não tão técnica, e especialmente para baixar um pouco a reclamação do mundo empresarial, foi buscado uma alternativa para fazer substituição, porque o mundo empresarial em Foz do Iguaçu estava muito descontente com o jeito que o Zé Elias comandava a secretaria, mas é óbvio que sempre quem é o secretário. Hoje você é o secretário, tem alguém acima de você lá que é o responsável em deixar a coisa andar desse jeito. Aí houve toda uma conversação, primeiro o Newton Bobato ser deslocado para lá, aí a Salete teria que sair da Secretaria de Fazenda, mas o prefeito Chico Brasileiro tem na Salete alguém de muita confiança, assim, pessoal e de muita parceria pessoal. Ele não queria mexer na Secretaria de Fazenda para não dar também para que os empresários quisessem mexer nesse setor. Enfim, depois de toda a conversação, foi optado pelo teu nome estar à frente disso. Nesse trabalho mais político, mais de fazer a coisa andar, de botar azeite nas engrenagens, já deu tempo, o que é que está planejado para ser feito? Muito bem, Nélio. Essa questão política, né? Talvez eu tenha pouca aptidão com isso, exatamente. Sou mais técnico, mais profissional na área contábil, mas talvez essa formação é que tenha me credenciado a estar na frente desse cargo. Eu hoje, né, sou bacharel em Ciências Contábeis, também tenho um MBA da Fundação Getúlio Vargas em Gestão Contábil, Auditoria, Perícia e Controladoria. Essa sim é a minha especialização. Fiz minha monografia de faculdade e TCC de conclusão de curso nessa área de controladoria. Então, a experiência em controles internos talvez seja essa a necessidade que a gente precisa trabalhar em conjunto com as secretarias. É exatamente colocar nesses pilares, né, de governança, como regras, procedimentos, práticas e interações dentre as secretarias com a gestão municipal. Então, a gente precisa trabalhar esses pilares de governança corporativa para que seja mais integrado, para que a prefeitura, resumindo, que ela fale a mesma língua. A gente precisa manualizar processos, manualizar funções, né? A comunidade saber onde procurar, saber como fazer cada serviço que demanda da prefeitura. Isso é importante. Tudo isso aliado, claro, à transparência. Precisamos também evoluir nesse quesito, né? Fazer que isso fique sempre cristalino para que seja apreciado e visualizado esses processos por todos. Em relação a esse trabalho todo lá, te passaram a função e também a respectiva autoridade para poder fazer isso andar dentro de toda a máquina da prefeitura? Com certeza, isso é inevitável, né? O pessoal costuma dizer aí, né, no ditado popular, que o secretário de governança ali é o síndico do prédio, né? O cara chato ali que vai intermediar isso tudo. E, claro,
a exigência desse cargo é grande. A gente fica até feliz com a confiança, né, e o convite feito pelo prefeito. E, claro, onde se visualizou algum problema, a gente vai ter que atuar com mais foco, né, com mais força ali, gastar um pouquinho de energia a mais, mas é inevitável o peso da função. É importante, a gente precisa entender, mas eu vejo que a prefeitura, nas primeiras análises, a gente conhecia um pouco externamente os serviços, né, sou contador, então a gente tinha essa visualização dos processos externos, mas ali internamente a gente também verifica que há muita dificuldade na prestação do serviço público. A rotina do servidor público é muito desgastante, né? Muito trabalho ali burocrático ainda, muita autorização, muita questão que talvez impactem um pouco exatamente nessa agilidade do serviço prestado. Então, com esse conhecimento, principalmente aí em controle interno, implantações, né, acompanhamento de controles, é isso que a gente vai precisar e trabalhar um pouco mais nesse sentido. E para melhorar essa rotina, automaticamente melhorando esse serviço, né, que estão ligados às secretarias, a gente faz num plano geral aí uma melhoria e principalmente implantando esses controles, acompanhando, né, dando ferramenta e auxiliando aí as secretarias que são mais operacionais nessa criação, digamos aí, né, do que não existe ainda, tentar buscar uma alternativa que seja conjunta tanto para a população como para a prefeitura também. Ontem pela manhã, Leandro, teve uma reunião do prefeito municipal com todo o secretariado. Foi tratado o quê? Exatamente, uma dessas questões foi a apresentação, né, dos novos secretários, a qual eu me incluo. Então também foi nomeado nos últimos tempos aí o Vilmar Andriola na Secretaria de Indústria e Comércio, né? Foi também o Coronel Janke que assumiu a Secretaria de Segurança Pública. Então foi a primeira reunião, já que eu estou participando de secretários. Essa reunião se alinha toda a questão de gestão municipal e é uma importante ferramenta que vai acontecer, né? Periodicamente isso para se alinhar a todos os trabalhos efetuados. E nessas reuniões, principalmente, que são organizadas pela minha pasta, foi a primeira que a gente organizou ali, tivemos a presença de quase todos os secretários, só um que tinha um outro compromisso e não pôde estar, mas é importantíssimo para a gente alinhar todo esse trabalho, verificar onde estão os problemas, né? Também ter a comunicação, receber esse feedback dos secretários do que está sendo feito lá na sua pasta, para que a gente possa criar essas ferramentas de controle. O prefeito Chico Brasileiro não estava muito satisfeito com o ritmo de algumas coisas dentro do Poder Executivo Municipal. Esse tipo de reunião é para agilizar, para destravar, para fazer acontecer? Com certeza, né? Sempre tem as demandas aí, algumas questões que precisam ser destravadas. Esse termo é bem utilizado, né? A gente tem trabalhado muito, inclusive um dos maiores programas hoje de desenvolvimento de Foz do Iguaçu se chama Destrava Foz, a qual eu participei ativamente representando o Sindicato dos Contabilistas. Nós vamos fazer uma grande entrega no próximo mês. Ouso a dizer aqui que dos últimos anos é a melhor entrega para a classe contábil, para os contribuintes e empresários de Foz do Iguaçu. Envolvendo alvarás? Exatamente. Esse trabalho em conjunto feito pelas entidades, né, do poder público, tá? São 23 entidades que representam isso hoje no comitê gestor, as entidades da classe contábil e as secretarias envolvidas nas licenças municipais. Nós faremos uma revolução no sistema de emissão de licença de Foz do Iguaçu, trazendo muito mais celeridade no processo, transparência, um processo totalmente digital, tá? Que vai trazer assim, uma agilidade muito grande. Nós estamos hoje, Foz do Iguaçu, já é a oitava cidade fora de capital mais rápida em abertura de empresa. Com essa nova temática e com toda essa legislação que a gente vai alterar, provavelmente, espero que a gente fique entre os primeiros. Altera quando, Leandro? Se não o primeiro. O nosso planejamento hoje tem várias ações feitas durante esse mês de junho, do mês de maio inteirinha. Então é um cronograma extremamente apertado. O trabalho está sendo desenvolvido de uma forma muito bacana, muito rápida. E o nosso cronograma é para se assinar todos esses decretos, se assinar, né? Para a gente assinar esses decretos aí no dia 9 de junho, Cida. Então esse é o planejamento, Puxa. a gente entregar isso no 9 de junho como um presente para os empresários de Foz do Iguaçu no dia do aniversário da cidade, dia 10 de junho. Excelente. Se tudo ocorrer bem, a gente gira a chave, implanta o sistema e começa a partir dessa data a fazer todo esse processo automático. Serão muitas entregas, uma questão muito importante tá, para os microempreendedores individuais, a licença automática com emissão de nota fiscal já toda digitalizada, sem necessidade de processo interno na prefeitura. Nós temos também uma grande entrega na questão das empresas que têm hoje um baixo risco ambiental e sanitário. Tá? Nós temos hoje, em média, 100 e pouquinhas atividades hoje que são mais simplificadas no baixo risco. A gente está aumentando isso para mais de 350.
Então vai ser um grande ganho, tá? Isso já alinhado todo com a lei da liberdade econômica, sendo um processo em parceria com o Estado. Então esse é um dos grandes feitos que a gente tem aí, claro, está se finalizando agora, mas é um trabalho que vem sendo feito lá desde 2018, quando foi lançado o programa de Strava Foz. Então Foz do Iguaçu fica aí na vanguarda hoje das licenças municipais. Tá, eliminando esse gargalo, permitindo que seja ágil essa liberação, por que razão vai ser possível nesse setor quando, por exemplo, agora há pouquinho você dizia que 156 está travado, não tem gente, não consegue. O que é que tem de diferente entre um e outro? Bom, são claro, setores, trabalhos diferentes, mas esse trabalho que está sendo feito para a melhoria no sistema, na emissão de licenças, é um trabalho em conjunto com várias secretarias, tá? E talvez isso, de repente, o número de reuniões, o número de conversa que tem sido feito, todo o trabalho desenvolvido também impacta, de repente, em outros setores. Hoje nós estamos envolvidos com planejamento tributário, a Secretaria de Planejamento, tem a Secretaria de Vigilância Sanitária, o Meio Ambiente, a Agricultura, a Secretaria da Fazenda, né, que demanda hoje toda a central de licenças. Então, a questão de fiscalização muda muita coisa que integra todo esse trabalho das outras secretarias. Tá? A Central 156 hoje recebe essa demanda, algumas, inclusive nessa área, né, de demora de processo, de protocolo que está demorando, mas tudo isso tem que ser analisado de uma forma mais ampla, mais macro, para que a gente possa identificar. Às vezes a gente recebe uma reclamação de um processo que está demorando e quando vai se buscar esse processo e foi feito errado lá pelo contribuinte, ou até mesmo por contadores. Eu hoje represento sindicatos contadores e a gente vai precisar fazer um treinamento, uma capacitação, uma informação principalmente importante. E, inclusive, no dia 8 de junho, a gente já está pré-agendado uma reunião somente com a classe contábil. Eles vão precisar entender, visualizar como será o processo para que eles integrem esse sistema. Então, o ecossistema de emissão de licenças está integrado com muitas coisas. Tá? Então, é um trabalho em conjunto mesmo, né? Trazendo toda a parte empresarial, a CIF representando, as entidades, as universidades hoje em parceria fazendo os trabalhos. Então, é um trabalho de grande porte mesmo e que a gente tem esse sucesso, graças a Deus, a esse GT, né? De simplificação e desburocratização. Então, esse trabalho vem sendo feito em outras áreas também. De repente, o momento não seja de entrega, mas nessa parte empresarial é uma questão assim que a gestão municipal sempre deu ênfase desde o início, né? Eu mesmo estava representando já desde 2017 o Sindicato dos Contadores. E a gente teve sempre essa oportunidade de também nos colocar à disposição de participar da criação desses decretos, porque nós somos hoje... a classe contábil é o maior intermediador de serviço da prefeitura. O empresário em si, ele dificilmente fala ou faz algum processo direcionado para a prefeitura porque tem um intermediador ali que é o contador. Então, é importante que eles participem disso, porque tem a visão externa de como eles recebem esse serviço. Então, eu acho que o grande sucesso está aí nessa parceria, né? É construído com várias mentes, com várias opiniões. Né? A gente entrou em muitos embates lá, grandes, e assim, mas isso foi superado, foi melhorado, sempre tomando também o olhar de cuidado com o servidor. A gente não pode simplesmente, né, mudar tudo e o servidor não ter um respaldo disso. Então, sempre foi trabalhado tudo isso muito em conjunto e talvez esse seja o segredo do sucesso aí. Abraço ao Luiz Carlos Queiroz, que diz aqui que a máquina pública ela é muito cara para o contribuinte e ineficiente para quem precisa. Um abraço, Luiz Carlos, pela participação. Outra participação aqui é lá do Jardim Petrópolis. A Adelina está dizendo que lá no Jardim Petrópolis falta luz há 1 ano. 1 ano, Adelina? Uau! Diz que depois do temporal esqueceram de refazer lá a questão do Jardim Petrópolis. Conosco aqui na bancada o Leandro Correia, secretário de Transparência e Governança do município de Foz do Iguaçu, Cida Costa encaminhando uma das últimas questões ao nosso convidado do dia de hoje. Eu não vou deixar passar em branco, Nélio. A gente sempre diz aqui, secretário, que nós temos um delegado na Vila Portes, o seu Agenor lá na Vila Miranda, nós sempre temos um delegado aqui que comanda alguma coisa. E a gente vai instituir, a equipe instituir o seu Jairo como delegado da área rural. Por quê? Ele está há quase mais de 1 ano com documento protocolado na prefeitura, com reclamação feita, documentada. Até esse dia, falou, Cida, eu vou levar todos os documentos aí. Falei, não, nós vamos lá levar para o Licério no Fostrans. Ônibus na área rural.
Essa é uma demanda que está lá na ouvidoria, documentada, sacramentada. Ele acabou de ligar, Nélio, aqui para o Félix novamente, e a gente não vai deixar de passar para o Leandro, já que ele disse, está tudo documentado, nós queremos os ônibus no Alto da Boa Vista, no Lote Grande, Aparecidinha, onde mais, Nélio? Me ajuda aí. As áreas rurais que foram tirados os ônibus, assim que começou aquele corte na pandemia. Então, eles estão reclamando. O pessoal precisa trabalhar, precisa estudar, precisa fazer sua vida, e ele novamente ligou. Semanalmente, os nossos ouvintes que estão aí, nossos internautas, já conhecem o seu Jairo. Quando ele liga, dá uma perguntada aí para mim, em meu nome, em nome dos moradores, que nós queremos o ônibus do transporte coletivo de volta. Legal, Cida. Eu já anotei aqui também mais essa pauta, né? Então, a questão do transporte coletivo, meio que no geral, nós estamos aí sob um contrato emergencial. Nós já temos uma comissão fazendo, né, estudos para melhoria desse transporte para a próxima licitação que será feita. Então, é uma questão aí de transporte que a gente tem que verificar com mais carinho. Está sendo redesenhado todas essas linhas, né? Eu acho que o Licério tem acompanhado muito bem essa questão e a gente vai demandar para ele aí poder dar uma resposta aí para o seu Jairo. O que me parece que vamos ficar com a questão do Jairo lá do Lote Grande como exemplo. O que às vezes falta é só senta, chama, conversa e busca algum retorno em torno disso. Aí ele encaminhou, entrou oficialmente com o pedido, com o requerimento, foi protocolado, aí passa um mês, 2, 3, 4, 5, 6, e ninguém chama, ninguém dá retorno. Daqui a pouco não dá para colocar lá um ônibus grandão para buscar 5, 6, 10 pessoas 8 vezes por dia. Mas pode ser que ele tenha sugestão de como fazer essa conversação, esse diálogo. Esse me parece que é um aspecto que falta e talvez aí a tua secretaria entre um pouco mais diretamente. Com certeza, Nélio, esse diálogo ele provoca, né, a discussão, o entendimento. Então, não tenho dúvida de que falta isso mesmo, né? Dar uma resposta, entender a necessidade, né, verificar ali qual é a situação emergencial e o que pode ser feito para a resolução. Então, o diálogo com certeza é fundamental em todas essas questões aí que têm sido levantadas pela população. Pode buscar água na boca, porque vai ter que ter muita saliva para conversar com toda a população. Com certeza, é papel da gente fazer isso, né? Vamos estar ali intermediando essas ações, então a gente está sempre à disposição para ouvir, repassar quem de fato tem que dar essa resposta. Então fique sempre à vontade para encaminhar aí essas demandas para a gente, tá? Na medida do possível nós vamos responder, vamos buscar alternativas que possam de fato resolver esses problemas. Que haja muita inspiração da tua parte, porque por aquilo que eu te conheço, sei que transpiração não vai faltar. Com certeza. Dedicação e empenho sempre, né? O ditado já diz que a gente precisa ter um pouco de transpiração, né? Então, com certeza, a gente se dedica bastante, tem me dedicado profundamente nessas questões, lido bastante, aprendido muito. Então, a gente espera, de fato, fazer um bom papel aí à frente da secretaria e com o auxílio, claro, de toda a máquina pública, como foi mencionado, e toda a gestão municipal, poder exercer, de fato, esse bom trabalho aí que resulte num bom serviço prestado por parte da Prefeitura para a nossa população. Leandro Correia, secretário de Transparência e Governança